Existe uma regra bem conhecida em histórias de fantasia e romance. Ela diz que a protagonista que reencarna em um livro deve ter um final feliz, mesmo que ela reencarne como a vilã, ou até mesmo como uma personagem qualquer. No fim, ela sempre se torna a personagem principal e consegue seu final feliz. Até os homens que a desprezavam no início acabam se apaixonando e a protegendo. No entanto, comigo foi bem diferente. Vemos sangue escorrendo de uma lâmina afiada. Você queria tanto assim escapar? Diante dela, um homem imponente segura uma espada ensanguentada. Então não deveria ter sido pega. O rosto dela se contorce em puro pavor. Ele aperta o punho da arma. Eu te avisei que se tentasse fugir de mim de novo, disse ele, eu te mataria. E sem hesitar, ele atravessa a lâmina no peito dela. O sangue escorre de sua boca enquanto o choque toma conta. E foi assim que ela morreu, apunhalada pelo protagonista masculino que era completamente obcecado por ela. E então, o som de um alarme irritante preenche o quarto. Seus olhos se abrem num instante. Estendendo a mão, ela desliga o despertador do celular. Eu voltei, pensa nossa protagonista. Um momento de silêncio. E então ela solta um grito de pura raiva e frustração. Não importa o quanto eu pense nisso, só me deixa com mais raiva, pensa ela, apertando o punho. Reencarnar em um livro pode mesmo ser assim? Tanto esforço para no fim morrer? Se pergunta. De repente, um grito estrondoso a tira de seus pensamentos. Yun-Song, acorda! Vem tomar café! Ela pensa que mesmo depois de um mês, ela ainda não se acostumou com essa gritaria. Nos últimos 20 anos, ela era acordada pela luz do sol e pelas vozes gentis das criadas. Mas, com um suspiro, ela aceita que aqueles dias ficaram para trás. Agora, de pé no mundo real, ela decide que vai esquecer tudo de ruim que aconteceu. A rotina da manhã começa e ela se arruma para um novo dia. Abrindo a janela, Yun-Song pensa que está pronta para um novo começo. Minha verdadeira história começa agora, ela declara com convicção. Durante o café da manhã, ela se delicia com um ensopado de kimchi. O sabor da comida coreana era algo que ela sentia muita falta no outro mundo. Seu tio a observa e pergunta por que ela está comendo tão bem de repente. Yun-Song, você parece outra pessoa ultimamente, diz ele. Ela fica um pouco sem graça, pensando que é porque viveu 20 anos em outro lugar. Depois de comer, ela se despede, pronta para ir à escola. Mas seu tio a para na porta com uma expressão preocupada. Seon, você tem certeza que está bem para voltar? Ele pergunta. Eu ainda acho que você deveria descansar por um ano inteiro, diz ele preocupado. Eu já te falei, estou completamente bem agora, ela afirma com um sorriso. Mas a preocupação do tio faz sentido. Antes de transmigrar, ela desmaiou de repente e ficou inconsciente por 3 meses. Aqui fica a dúvida se tudo que ela viveu na outra vida não foi só imaginação. 20 anos de uma vida turbulenta se resumiram a apenas 3 meses, o que foi um alívio para ela. Antes de sair, ela para na porta e chama o tio. O que foi? Tá se sentindo mal? Pergunta preocupado. Eu te amo, diz ela com um sorriso radiante. O tio fica totalmente em choque. O quê? Você não tá doente de novo, tá? Yun-Song pensa que uma coisa que ela se arrependeu foi não ter dito eu te amo para sua única família antes. E decidiu que a partir de agora, ela vai dizer todos os dias. O que deu em você? O tio pergunta, gaguejando. Anda, vai para a escola, sua pestinha. Tô indo, ela diz, e a porta se fecha com um baque. Seu tio suspira, pensando em como ela realmente parece diferente. Já no caminho da escola, ela ouve 2 garotas falando sobre um novo webtoon. Elas estão empolgadas com o protagonista, um príncipe herdeiro obsessivo que elas acham tão legal. A palavra obsessivo dá um gatilho em Yun-Song, que resmunga que todos eles deveriam ser queimados, tanto as novelas quanto os protagonistas obsessivos. De repente, uma garota a agarra por trás. Yun-Song, há quanto tempo? Fiquei sabendo que você esteve muito doente, fiquei preocupada com você. O rosto de Yun-Song fica pálido. Ah, eu tinha esquecido, pensa ela. Uma das garotas chama a recém-chegada de Gabin e pergunta se ela é uma gangster por importunar nossa prota. Cala a boca, sabe o quanto eu sofri sem a minha serva todo esse tempo? Diz Gabin. Yun-Song lembrou agora que em sua vida original existia essa garota.
Acontece que a vida dos reencarnados geralmente é infeliz, e com ela não era diferente. Por causa de sua personalidade tímida, ela se tornou alvo do grupo de Kim Gabin e vivia encurralada. Vemos Yun-Son encurralada em um beco pelo grupo. Gabin acusa nossa prota de ter fingido estar doente só para se safar, mas Yun-Son não responde. Irritada com o silêncio, a Bully levanta a mão e grita para ela responder xingando nossa prota de algo que eu não irei repetir. Num movimento rápido, Yun-Son segura o pulso da garota antes do tapa atingir seu rosto. Gabin fica paralisada, sem acreditar que aquela garota tímida realmente reagiu. Olhando para elas agora, Yun-Son percebe que não passam de pirralhas mimadas. Ela aplica um golpe perfeito, lembrando que sobreviveu a conspirações e sequestros por 20 anos, enquanto Gabin é apenas uma estudante. Eu aprendo autodefesa desde os 5 anos, ela avisa, enquanto a Bully grita desesperada para ser solta. Com um baque surdo, Gabin é arremessada direto para o chão. Yun-Son diz que não vai deixar sua vida ser arruinada uma segunda vez. Viva quietinha e não cruza o meu caminho, olhando de cima para a garota. A sala de aula está aquela agitação típica de começo de ano. Enquanto Yun-Son estava no outro mundo, o tempo passou e ela acabou em uma turma nova. Nova sala, novo começo, ela comemora internamente, decidida a finalmente fazer amigos. Seus olhos logo focam em um grupo específico que parece ser o centro das atenções. Graças aos seus 5 anos de experiência como socialite, ela sabe exatamente quem são as pessoas influentes ali. Perto dali, algumas colegas conversam empolgados sobre as fotos que um tal de Lee Hai-won postou no Instagram. Aproveitando a chance, Yun-Son se aproxima. Quem é esse Lee Hai-won? Ele é alguma celebridade? Pergunta ela. As garotas olham para ela totalmente chocadas por ela não saber quem é Lee Hai-won e explicam que o garoto é na verdade um colega de classe. Yun-Son coça a cabeça sem jeito, pensando que depois de 20 anos em outro mundo, é impossível lembrar o rosto de todo mundo. As garotas explicam que Lee Hai-won é a celebridade da escola, rico, lindo e com uma personalidade de anjo. Enquanto ela processa a informação, o som da porta abrindo interrompe a conversa. A sala inteira se agita no mesmo instante com a chegada do garoto de ouro. Yun-Son olha em direção à porta e fica paralisada ao ver quem acabou de entrar. Um suor frio escorre pelo seu rosto e ela mal consegue acreditar no que está vendo. Enquanto todos o cercam, o tal Lee Hai-won com cumprimentos alegres, ela sente o mundo girar. Não pode ser, pensa ela com a mão na boca e os olhos arregalados. O coração dela dispara enquanto o garoto caminha em sua direção. Oi? É a primeira vez que te vejo. Ah, você é a que vivia faltando, ele comenta calmamente. Prazer, eu sou o Lee Hai-won, ele se apresenta todo gentil. Mas nossa prota entra em estado de choque absoluto pensando que era realmente aquele cara. Aquele rosto pertence a ninguém menos que Killian Del Winfred. Sim, o mesmo homem que a assassinou cruelmente no outro mundo. Percebendo o estado dela, ele pergunta preocupado. Ei, você tá bem? Ficou pálida do nada. O que esse desgraçado tá fazendo aqui? Pensa ela, tremendo da cabeça aos pés. Uma lembrança lhe vem à mente. Killian sussurra que, se não tiverem uma conexão nesta vida, então eles com certeza se encontrarão na próxima. Você nunca poderá escapar de mim, Inés, ele diz com um olhar sombrio. O pânico toma conta dela. Não, eu não quero isso, pensa Yun-Son. Tirando-a momentaneamente de sua espiral, Hai-won pergunta com uma voz suave se ela está bem. Ele estende a mão preocupado, perguntando se ela se machucou em algum lugar. Eu já disse que não, só me deixe em paz nesta vida, pensa nossa prota. E num reflexo puro de sobrevivência, ela agarra o braço dele com toda a sua força. Vemos Hai-won ficar totalmente sem reação enquanto é arremessado pelo ar. O corpo de Hai-won voa pelo ar em um arco perfeito. E os colegas observam toda a cena de boca aberta e olhos arregalados. Hai-won atinge o chão com força, bem no meio da sala. Yun-Son finalmente volta a si e percebe a gravidade do que acabou de fazer. Um silêncio mortal toma conta de todo o ambiente. Caído de costas, o garoto solta um gemido de dor. Mas, para a surpresa de todos, ele abre um sorriso. Nossa, você é bem forte, diz ele. Mas nossa prota tá meio aterrorizada. Tô ferrada, é o único pensamento que passa pela cabeça dela agora. Yun-Son caminha desanimada pelo refeitório, certa de que sua vida social acabou. Está tudo arruinado, ela lamenta. Ela se sente um monstro por ter jogado o garoto mais amado da escola no chão sem pensar.
Sentada sozinha, ela se questiona por que não consegue simplesmente agir como uma pessoa normal. Mas, para sua surpresa, duas colegas aparecem e perguntam se podem comer com ela. Yoon-sung aponta para si mesma, totalmente incrédula de que depois de tudo, alguém quisesse ser visto com ela. As duas começam a perguntar se ela é algum tipo de garota superpoderosa ou algo assim, dizendo que Hae-won é tão bonzinho que nem ficou bravo pelo que aconteceu. A curiosidade aumenta e eles querem saber onde ela aprendeu a ser tão forte. Tentando se explicar, Yoon-sung diz que aprendeu a lutar por tradição de família e algumas circunstâncias do passado. Empolgadas, as meninas perguntam se ela conhece outras técnicas de autodefesa. Uma delas até brinca, sugerindo que deviam testar os golpes na Choi Min-ju. Enquanto as garotas riem, um pensamento nostálgico invade a mente de Yoon-sung. Ela percebe que fazia uma eternidade que não tinha uma conversa tão normal e leve com amigas. No entanto, o clima amigável é cortado por um grito desesperado que ecoa em sua memória. Naquela vida de pesadelo, Inês implorava para que ele não desse nem mais um passo em sua direção. Com as mãos trêmulas, ela apontava uma adaga, jurando que teria coragem de usá-la para se defender. Mas Killian apenas a observava com aquele olhar sombrio e um sorriso psicopata. Ele ignora a ameaça, segura o pulso dela com força e sussurra seu nome de forma possessiva. Tremendo desse jeito, como exatamente você planeja me esfaquear? Ele questiona com puro deboche. Killian se aproxima com um sorriso cínico e pergunta se ela precisa de ajuda. Inês fica paralisada, sem conseguir acreditar no que está ouvindo. Ele então a puxa em sua direção, e vemos que o movimento fez a adaga ser enterrada no peito dele. Mesmo sangrando, Killian diz que tiraria o próprio coração por ela se fosse necessário. Ele desliza o polegar sujo pelos lábios dela de um jeito doentio. Entre lágrimas, ela sussurra que ele enlouqueceu de vez. Colocando a mão manchada de vermelho no rosto, ele apenas ri e pergunta se ela só percebeu isso agora. De repente, Yoon-sung desperta em sua cama com o coração disparado. Ela fica ali, ofegante, finalmente tendo escapado do pesadelo. Ela suspira fundo, sentindo o peso daquela lembrança horrível que ainda a persegue. Que sonho desgraçado, ela pensa, lamentando que seu maior medo tenha finalmente invadido seu sono. Yoon-sung reflete que, embora tenha resolvido as coisas com o grupo da Kim Ga-bin e feito novas amigas, sua paz ainda parece um objetivo distante. Se não fosse pela presença daquele maldito Killian, ou do garoto que é a cara dele, sua vida estaria perfeita agora. Ela tenta se convencer de que talvez Lee Ha-on não seja o mesmo homem, já que, olhando bem, os rostos não são 100% iguais. Mas, no fundo, seu instinto gritava para ela fugir no exato momento em que viu aquele sorriso novamente. É melhor confiar nos instintos, viu? Mesmo que esteja errado, é melhor prevenir. Afinal, se ela conseguiu sair de dentro de um livro e voltar ao seu corpo, nada impede que aquele monstro tenha feito o mesmo. A cena muda e vemos nossa prota esperando o ônibus. O desespero bate quando ela vasculha a mochila e percebe, tarde demais, que esqueceu a carteira em casa. Com o motorista impaciente perguntando se ela vai subir ou não, Yoon-sung só consegue gaguejar, que vai ter que descer. De repente, uma mão surge e Lee Ha-on paga a passagem dela, avisando ao motorista que ele cuida disso. Yoon-sung fica em choque, sem conseguir acreditar na coincidência. Coincidência? Tô duvidando, viu? Ele abre um sorriso gentil e diz que os dois acabaram se encontrando de novo. A garota entra em curto-circuito total com a situação. Por dentro, ela tá gritando e se perguntando por que diabos eles tinham que estar no mesmo ônibus logo após aquele pesadelo. Mesmo querendo sumir dali, ela percebe que precisa ser educada e agradecer pelo favor. Ela agradece timidamente, e ele responde que não foi nada, confirmando se o nome dela é mesmo Sion. Com uma aura radiante, Hae-won sugere que eles passem a se cumprimentar sempre que se virem.
Yoon Seon observa aquele rosto angelical e pensa que, depois do primeiro encontro desastroso deles, toda essa gentileza é muito estranha. Na verdade, esse jeito inofensivo a deixa com mais medo ainda, e ela jura que não vai deixar nem as roupas dele se encostarem até o dia da formatura. A promessa de manter distância dura pouco, já que o ônibus fica lotado em apenas 10 minutos. No meio do empurra-empurra, Yoon Seon acaba prendendo Hae-won contra a janela para evitar o contato físico. Ela faz um esforço absurdo, firmando os pés no chão para garantir que seus corpos não se toquem. De repente, o ônibus dá um solavanco forte e alguém acaba esbarrando nela. E ela acaba sendo arremessada contra o peito dele, enquanto o cara pede desculpas. Ela apoia a mão no vidro tentando recuperar o equilíbrio e o espaço, se gabando mentalmente por ter conseguido se segurar. Hae-won a observa de cima e a chama. Ele começa a rir, perguntando se ela está tentando protegê-lo da multidão como se estivessem em um dorama. Foi a primeira coisa que pensei quando vi a cena. Hae-won se inclina ainda mais perto e comenta que geralmente os papéis nessa cena são invertidos. Hae-won coloca a mão na mochila dela e faz um movimento mudando a posição deles. Ele apoia o braço na janela, cercando Yoon Seon assim como ela fez antes com ele. Com um tom provocante, ele diz que essa cena combina muito mais, já que ele é bem mais alto. Por um momento ela fica totalmente sem reação, e o clima fica tão intenso que ela até imagina um fundo rosa de romance clichê surgindo no ônibus. Eu vou enlouquecer, sério, ela pensa, tentando processar a audácia desse garoto. Como ela não estava olhando, ela perdeu Hae-won dando esse sorriso estranho na direção dela. Já na escola, Yoon Seon solta um suspiro pesado. Ela simplesmente desaba na mesa, deixando suas amigas preocupadas com seu estado. Ainda deitada, Yoon Seon se pergunta se Lee Hae-won é realmente tão bonzinho quanto dizem por aí. Curiosa, ela pergunta para as amigas se existe algum boato estranho circulando sobre ele. Ela quer saber se ele esconde um lado sombrio, uma personalidade ruim ou se é apenas um duas caras. Mas a resposta é decepcionante, já que a reputação do garoto é impecável e todos o amam. Uma das meninas comenta que nunca ouviu nada de mal e que até chamam ele de híbrido. Ao descobrir que o apelido é porque ele seria uma mistura de humano com anjo, Yoon Seon se arrepende de ter perguntado. Só se for híbrido de humano com capeta, né? De repente, uma mão coloca uma caixinha de suco de maçã bem na frente dela. Ela levanta a cabeça confusa, tentando entender quem deixou aquele agrado. É o próprio Capetinha, dizendo para ela beber e agradecer novamente por ter sido protegido no ônibus. O silêncio toma conta do lugar enquanto as amigas ficam paralisadas com o que acabaram de ver. E Hae-won dá aquele sorriso de comercial de pasta de dente que derrete qualquer um. E aí ele sai acenando como um prefeito em tempo de eleição. Enquanto isso, Yoon Seon e as amigas ficam ali, paradas, tentando processar o que acabou de acontecer. As perguntas começam a chover, e elas querem saber se ela e o bonitão estão namorando em segredo. Ela pensa consigo mesma que eles são na verdade inimigos de uma vida passada. Uma das amigas até sugere que o amor nasceu daquele golpe de judô, mas Yoon Seon acha a ideia um completo absurdo. Ela fica pensativa, tentando entender qual é a desse garoto e por que ele está agindo assim. Olhando para o suco, ela se questiona se Hae-won estaria escondendo algum tipo de segunda intenção. Mais tarde, eles estão na aula de educação física. Hae-won rouba a cena ao levantar a camisa, revelando um físico tão perfeito que deixa as garotas sem fôlego. As amigas de Yoon Seon comentam que Lee Hae-won parece pertencer a um gênero de história totalmente diferente de tão perfeito que é. Observando de longe, a garota sente um déjà vu incômodo com aquela exibição toda. Ela imediatamente se lembra de quando Killian treinava sem camisa no jardim, atraindo todos os olhares com seu físico impecável. Enquanto as criadas suspiravam, Inês apenas pensava que ele deveria focar em melhorar o caráter em vez de apenas os músculos. De volta ao presente, ela lamenta que, por mais que tente ignorar, a semelhança entre os dois é simplesmente assustadora. O clima de reflexão é interrompido pelo aviso de que a turma vai jogar queimada mista. Yoon Seon se interessa pela novidade.
O jogo começa frenético e o primeiro aluno já é eliminado com um golpe certeiro. E o próximo também não tem tanta sorte. A sequência de eliminações continua rápida, deixando o campo cada vez mais vazio. E acredite ou não, era a nossa prota jogando todas aquelas bolas e deixando todo mundo sem acreditar. Ela pede a bola com confiança, pensando que jogar com adolescentes é moleza para quem já encarou espadas de verdade. No pátio, os alunos assistem boquiabertos, espalhando boatos de que ela deve ser uma atleta de elite do judô. Com a torcida gritando seu nome, ela foca toda a sua energia no último alvo que restou em campo, que não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lee Hae-won. Yoon-seon lembra que Killian era o espadachim mais forte do Império, dono de uma velocidade e força sobre-humanas. Naquela época, ela tentava enfrentá-lo com todas as forças, mas acabava sendo carregada como se não pesasse nada. Agora, ela decide que essa é a prova de fogo. Se ele for mesmo Killian, vai conseguir desviar desse ataque. "Toma essa!" ela grita, disparando a bola com uma potência devastadora que parece um meteoro. O projétil voa em direção ao rosto de Hae-won e o acerta em cheio. Seja ele Killian ou não, achei satisfatório. A bola quica no chão e esse é o único som no pátio. Yoon-seon entra em choque sem acreditar que o Hae-won não desviou. Com o rosto marcado pela pancada, Hae-won perde o equilíbrio e acaba desmaiando ali mesmo. O pátio vira um caos total, com as garotas gritando desesperadas pelo nome do anjo da escola. Sem saber como reagir, ela cobre a boca enquanto o pavor de ter machucado um inocente, com muitas aspas, toma conta. Isso não tá certo, ela pensa. Pouco depois, o cenário muda para o silêncio da enfermaria da escola. Ela observa Hae-won dormindo e acha bizarro como alguém com o rosto do seu assassino pode parecer tão vulnerável. De repente, ela estende a mão. E vemos que se aproxima de uma tesoura e canetas que está sobre a bandeja de curativos. "E se eu simplesmente acabasse com ele ali mesmo?", diz ela. Seus olhos brilham com uma intensidade perigosa enquanto encara o garoto indefeso na cama. Mas ela logo cai na real, lembrando que não está mais em um império e que agir assim só destruiria sua nova vida. E pensa que, independentemente de ele ser Killian ou não, ela reconhece que seus ataques recentes foram um erro inaceitável. De repente, Hae-won desperta e pergunta se ela foi até a enfermaria apenas para visitá-lo. Ele garante que está bem e pergunta se ela estava preocupada, deixando Yoon-seon em pânico se perguntando se ele ouviu seus planos macabros. O clima fica constrangedor quando ele nota a caneta na mão dela e pergunta o que ela pretendia fazer com aquilo. Desviando o assunto, ela abaixa a cabeça e pede desculpas sinceras por todas as vezes que o agrediu. Para surpresa dela, Hae-won solta uma risada genuína e parece se divertir com toda a situação. Yoon-seon fica totalmente confusa, sem entender o que poderia ser tão engraçado. Hae-won diz que tá tudo bem e que só achou a situação engraçada. Ele confessa que o jeito dela é uma novidade para ele e que quanto mais pensa nisso, mais acha graça. Yoon-seon fica intrigada, pois o Killian que ela conhecia jamais daria uma risada daquelas. De repente, ela nota algo estranho e pergunta se aquilo na nuca dele é sangue. Preocupada, ela se aproxima para checar se ele se machucou na queda, já que ele ainda parece bem pálido. Ela decide que é melhor chamar a enfermeira logo para garantir. Mas antes que ela possa sair, Hae-won se inclina e apoia a cabeça nela. Eita, moleque folgado! Ele se desculpa e diz que ainda se sente tonto. Nossa prota fica surpresa com a proximidade e ela se pergunta se ele está realmente tão mal assim. Ele então levanta o rosto e pergunta: "De agora em diante, posso ser o primeiro a te cumprimentar e falar com você?" Com um sorriso, ele faz a proposta: "Que tal a gente virar amigo?" A cena muda e vemos Yoon-seon em outro lugar. Ela pensa que os outros alunos estavam certos. Lee Hae-won é gentil e parecia inofensivo, mas algo nele a deixa profundamente inquieta. A imagem dele fazendo o pedido não sai de sua cabeça. Isso porque ela percebe que aquelas palavras não são novas para ela. De repente, uma memória de sua vida como Ines vem à tona. Ela se lembra de encontrar um garotinho sujo e o convidar para sua casa. Naquele dia, foi ela quem perguntou ao jovem Killian: "Você quer ser meu amigo?" Eram as mesmas palavras que ela disse a ele no primeiro encontro deles naquele outro mundo.
Ela se lembra que quando transmigrou para o livro, seus dias eram tranquilos. Como filha de um duque, ela não era a heroína e não parecia que se envolveria com o protagonista. Foi por isso que quando um garoto frágil e sem nome apareceu em seu quintal, ela o viu comendo algo do chão e ficou chocada. Vendo como ele estava sujo, ela o convidou para tomar um chocolate quente, e então ela fez a pergunta: "Você quer ser meu amigo?" Ela pensa que, sem qualquer suspeita, estendeu a mão para ele. Vemos Ines oferecendo a ele uma xícara de chocolate quente. O garoto segurou a bebida, parecendo um pouco perdido, mas mesmo assim ele bebeu todo fofinho. Ines sorri e diz para ele beber sem medo, pensando que ele parece um gatinho de rua. Killian bebe e seus olhos brilham instantaneamente com o sabor do chocolate. Ele começa a beber tudo de uma vez e Ines pensa no quanto ele é fofo. Ela pergunta toda animada: "O chocolate está gostoso?" Mas o garoto logo volta para o seu modo de alerta, fazendo Ines perceber que vai levar tempo para ganhar sua confiança. De repente, a empregada entra no quarto e leva um susto enorme. Ela pergunta desesperada o que a senhorita trouxe para casa, e Ines responde calmamente que é apenas um gato. A mulher entra em pânico, dizendo que o duque vai desmaiar ao saber que ela trouxe um órfão de guerra. Com uma postura firme, a empregada decide que vai levar o menino para um orfanato imediatamente. A empregada agarra o braço do menino e diz que é hora de ir. Killian tenta resistir e sussurra que não quer ir embora. A empregada se impressiona com a força dele, enquanto o garoto implora para não ser levado ao orfanato. Dando um passo à frente, Ines chama a atenção da empregada, chamando-a de Marian, e então avisa que vai conversar com o pai sobre a situação. Com um sorriso, ela declara que quer ser amiga daquela criança, deixando Marian horrorizada. O pequeno Killian olha para ela, surpreso com aquela atitude inesperada. De volta ao presente, Yoon-sam percebe o quanto foi ingênua naquela época. Ela achou que tinha levado um gatinho para casa, quando na verdade era um filhote de tigre com o coração sombrio. Com o olhar determinado, ela jura que não vai deixá-lo escapar dessa vez, não nesta vida. "Eu vou descobrir quem você é de verdade, Lee Hae-won", ela jura para si mesma. Um mês se passa voando desde aquele encontro na enfermaria. Durante todo esse tempo, Yoon-sam não tirou os olhos de Hae-won nem por um segundo. E depois de tanto vigiar, ela finalmente chegou a uma conclusão. Ela montou até um diário de observação detalhado sobre a rotina do garoto. O primeiro ponto anotado é que ele é gentil demais, chegando a alimentar gatinhos de rua. Hae-won também se mostra super proativo, sempre sendo o primeiro a ajudar os professores. Sua vida social é impecável e ele se dá bem com todo mundo. Yoon-sam fica até irritada por ele ser tão perfeito e não demonstrar nenhuma falha. É assim mesmo que são os psicopatas. Ela pensa que ele é o oposto total do Killian, que era um tirano egocêntrico e sem nenhuma noção social. Mas ele é tão o oposto do Killian que isso tudo parece muito estranho. E falando no diabo, olha ele atrás dela. Yoon-sam sente que tem algo errado nessa perfeição toda. Parece até que ele está se esforçando para provar que não é aquele monstro do passado. De repente, Hae-won aparece do nada e dá um oi animado para ela. "Ai, que susto!" ela reclama, enquanto ele se desculpa com aquele sorriso no rosto. Ela simplesmente não consegue se acostumar com esse jeito alegre dele. Hae-won então nota um detalhe e avisa que hoje tem inspeção, mas ela está sem a gravata. Sion entra em desespero, lembrando que o diretor vai passar nas salas e ela tá frita. Prestativo, como sempre, ele tira a própria gravata e pergunta: "Quer que eu te empreste a minha?" Ela recusa na hora, preocupada com o que vai acontecer com ele se ficar sem o acessório. Hae-won sorri e diz que os professores vão perdoá-lo, mesmo se ele for pego sem a gravata. Yoon-sam fica frustrada porque sabe que ele é o queridinho da escola e provavelmente deixariam isso passar. Ele continua insistindo com aquele jeito gentil que a deixa cada vez mais desconfiada. Ela pensa que ninguém é tão bondoso assim sem ter um motivo por trás. Com firmeza, ela recusa a oferta e diz que não precisa da ajuda dele. Yoon-sam decide resolver o problema do seu próprio jeito. Ela faz um rápido alongamento enquanto Hae-won observa sem entender nada. Seu olhar se torna sério e focado no obstáculo à sua frente. De repente, nossa prota dispara em uma corrida veloz em direção ao muro. Com uma agilidade impressionante, Yoon-sam escala o muro.
Suas mãos agarram a grade com firmeza para ganhar impulso, e num salto ágil ela voa por cima do obstáculo como se não fosse nada. Seus pés tocam o topo do muro com uma precisão impressionante. Lá de cima, ela olha para trás, provando que consegue entrar em qualquer lugar. Haiwan observa a Sema lá de baixo, completamente boquiaberto com o que acabou de ver. Ele pergunta como ela fez aquilo e diz que ela parece uma verdadeira ninja. Com um sorriso no rosto, ele pergunta se também deve subir para acompanhá-la. Yoon-seon diz para ele ter cuidado enquanto o vê tentando escalar o muro de um jeito atrapalhado. No meio da subida, o pé dele acaba escorregando feio na parede. Haiwan arregala os olhos ao perceber que o tombo é inevitável. Sem conseguir se segurar, ele despenca direto no chão. O garoto termina estirado lá embaixo, enquanto Seon observa a cena em silêncio. Meio sem jeito, ele admite que escalar muros é bem mais difícil do que parece. Seus olhos se fixam nela por um breve momento. Yoon-seon não aguenta e solta uma gargalhada sincera daquela atrapalhada. Ele fica paralisado, apenas admirando o sorriso dela lá de baixo. Enquanto ele reclama que ela tá rindo demais, Seon pensa que ver o rosto de Killian assim não tem preço. Debruçada na grade, ela para um pouco para refletir. Ela se dá conta de que agora finalmente consegue olhar para Lee Haiwan desse jeito. Lee Haiwan, você sabia de uma coisa? Ela pergunta com um olhar distante. Do alto do muro, ela observa o garoto que continua caído no chão, o vento balançando seu cabelo. Ela recorda que na vida passada sempre foi obrigada a olhar para cima para encarar Killian, mas agora, pela primeira vez, as coisas mudaram de ângulo. É muito bom te ver assim de cima, ela confessa, enquanto ele brinca perguntando se deve se agachar da próxima vez. No fundo, ela torce desesperadamente para que ele não seja a reencarnação do vilão. Porém, se toda essa doçura for apenas uma atuação impecável... Lee Haiwan, ela o chama, não me traia. E não seja pego no final, pensa ainda o observando. Já na sala de aula, o professor anuncia que os resultados do teste surpresa saíram e pede para o representante de classe entregar. Ele avisa que as notas influenciam na média final e que todos precisam começar a levar os estudos a sério. Yoon-seon pega um papel com suas notas e suas mãos começam a tremer instantaneamente. Ela entra em choque ao perceber que após 20 anos em outro mundo, esqueceu completamente a matéria da escola. Uma crise acadêmica sem precedentes acaba de atingir a nossa prota. Suas amigas olham para o papel e tentam ser gentis, dizendo que a nota é pequena e preciosa. Desesperada, Seon pensa em desistir de tudo e tentar uma faculdade de educação física, já que pelo menos é boa em esportes. Mas as amigas avisam que nem assim ela passaria e sugerem que ela entre em um grupo de estudos. Ela pergunta como funcionam esses grupos e a amiga diz que eles estudam nos fins de semana. Seon fica pensativa e decide que talvez seja a única saída para não ser reprovada. A amiga de cabelo curto diz que já que ela vai fazer isso, sugere que o grupo seja com Lee Haiwan, deixando Seon completamente indignada. A garota explica que o cara é o primeiro da classe e ainda estuda tudo sozinho, sem cursinho. As outras amigas concordam na hora, lembrando que o Haiwan até já foi gentil e pagou uma bebida para ela. Elas começam a provocar dizendo que esse estudo pode muito bem acabar virando um namoro. Seon solta um suspiro pesado, sentindo que realmente precisa dar um jeito nessas notas. Então, a nossa prota acaba dando uma espiadinha na direção do garoto. Nesse exato momento, Haiwan percebe que está sendo observado e se vira, e abre aquele sorriso angelical que parece iluminar a sala inteira. Seon fica totalmente sem reação, sendo pega de surpresa. Seon vira o rosto rápido, sentindo o coração disparar, já que acabou se assustando ao ser pego. Então, ela lembra do que tinha acontecido mais cedo, com Haiwan no chão e ela pedindo para ele nunca traí-la. Naquele momento, Haiwan apenas olhou para cima e prometeu com toda a calma do mundo que não faria isso. Ele garantiu que isso jamais aconteceria, de jeito nenhum. De volta ao presente, nossa prota duvida que o garoto tenha noção do peso real daquelas palavras. Chega de paranoia, pensa, e decide focar no problema que realmente importa, suas notas.
Mais tarde, Sion aparece carregando um latão de lixo enorme com um sorriso no rosto. Ela pensa que para quem viveu um pesadelo por anos, até a faxina da escola parece algo incrível e normal. Sion reflete que não tem problema em ter notas baixas desde que sua vida continue em paz. Mas, de repente, ela para no meio do caminho ao sentir um cheiro estranho vindo de fora. Ao espiar pela janela, ela nota um grupo de alunos reunido no pátio dos fundos. Esses pirralhos mal saíram das fraldas e já estão fumando, pensa ela, totalmente indignada. Então seus olhos se arregalam quando ela percebe quem exatamente está no meio deles. Para sua surpresa, era o próprio Lee Ha-won, cercado pelos valentões da escola. Ela fica confusa, se perguntando se os delinquentes estavam fazendo bullying com ele. O que mais chama a atenção é que aquele sorriso gentil desapareceu completamente do rosto dele. Sion percebe pela primeira vez que ele também consegue ter um olhar frio e muito sombrio. Ela fica observando a cena em silêncio por um tempo. Nossa prota pensa que a expressão de Ha-won agora é a cópia fiel do Killian. Sion lembra que no outro mundo, sempre que ele fazia essa cara, um banho de sangue acontecia. Ela se pergunta, apavorada, se a verdadeira natureza dele está prestes a despertar ali mesmo. Isso é ruim, eu preciso salvar eles, pensa, no caso, salvar os delinquentes. Escondida atrás de uma parede, ela observa a cena. Um dos valentões segura um maço de notas e pergunta se aquele dinheiro é tudo que o Ha-won tem. O grupo cai na risada, fingindo que são todos grandes amigos enquanto praticam a extorsão. Outro garoto repara nos tênis caros do Ha-won e sugere que ele os entregue, como fez da última vez. Sion fica em um dilema terrível, com medo do que pode acontecer se o monstro dentro dele acordar. O líder do bando coloca a mão no ombro dele e debocha, perguntando o porquê daquele olhar tão sério. Num movimento seco, Ha-won afasta a mão do valentão do seu ombro como se afastasse um inseto. Ele diz com uma voz fria para não tocarem nele, e o cara até fica surpreso com isso. Mas então ele agarra Ha-won pelo colarinho e grita que odeia aquele olhar, como se estivesse sendo tratado feito um inseto. Sion assiste a tudo em choque, sem acreditar que ele vai simplesmente aceitar apanhar. Indecisa, ela se pergunta se deve ou não interferir. E aí ela lembra de como Ha-won sempre foi gentil e sorridente com ela, até mesmo oferecendo a gravata no dia em que ela esqueceu. Ela pensa que se ele for apenas um estudante comum, ela sente que precisa protegê-lo agora. O valentão se irrita com o silêncio de Ha-won e prepara o soco, dizendo que ele é um caso perdido. Mas antes de qualquer coisa, Sion se faz presente e grita para que eles pararem imediatamente. Os valentões ficam sem entender nada e perguntam quem é aquela garota maluca. Por um segundo, ela percebe que agiu por impulso e que está em total desvantagem numérica. Tentando disfarçar, ela finge que só está ali para cobrar o Ha-won sobre o turno da limpeza. Ela agarra o braço dele com força e avisa que vai levá-lo dali agora mesmo, já que ele deveria ajudá-la. Sem dar tempo para a reação, a nossa prota começa a arrastar o garoto para longe da confusão. Seon reza internamente para que eles simplesmente os deixem ir embora sem briga. Mas uma voz familiar ordena que ela pare exatamente onde está. Kim Ga-bin surge com um sorriso debochado, dizendo que é um prazer reencontrá-la. E nossa prota solta um suspiro incrédulo ao ver que a garota ainda não aprendeu a lição. Kim Ga-bin perde a paciência e ordena que os seus capangas peguem a garota de uma vez. O bando começa a cercar nossa prota, bloqueando qualquer rota de fuga. Seon pede para que o Ha-won espere ali por um instante. Um dos valentões tenta intimidá-la, colocando a mão no seu ombro de forma abusada e diz que ela não pode levar o amigo deles desse jeito. Mas Seon apenas agarra o pulso dele com firmeza, e em um movimento relâmpago, ela aplica um golpe e arremessa o cara por cima do ombro. O garoto cai no chão gemendo de dor, sem entender como uma menina pode ser tão forte. Ela tenta manter a pose e pede, com um sorriso sem graça, para que eles apenas os deixem ir. Mas Ga-bin fica furiosa com a incompetência dos amigos e grita para que todos ataquem juntos. Nisso, Seon solta um suspiro. Não tem jeito, diz ela. Eu não queria fazer isso, mas... Lee Ha-won, corre! Grita ela, agarrando a mão do garoto. Os dois saem em disparada, deixando os valentões com cara de tacho lá atrás. Ha-won parece estar em choque, mas a segue mesmo assim. Nossa prota foca apenas no caminho à frente, querendo colocar o máximo de distância possível daquela confusão. E durante toda a fuga, suas mãos continuam firmemente entrelaçadas. Quando finalmente param em um lugar seguro, Seon se curva para recuperar o fôlego. Ainda ofegante, ela pede desculpas por ter o arrastado do nada, e admite que enfrentar tantos caras de uma vez seria difícil até para ela.
De repente, ela percebe que ainda está segurando a mão dele e a solta num pulo. Totalmente sem jeito, Seon se desculpa por ter tocado nele sem permissão. Haewon olha para ela como se ainda não acreditasse no que aconteceu. E aí olha de volta para a própria mão. Você poderia segurar minha mão de novo? Diz ele do nada. Seon fica em choque e pergunta o que ele disse, sem acreditar no que ouviu. Seus olhos se arregalam enquanto ela tenta entender o motivo desse pedido. E aí ela nota que a mão dele está tremendo sem parar, e observa que ele está surpreendentemente pálido. Nisso, ela se pergunta se ele realmente estava com tanto medo assim. Ela suspira, lembrando que seu passado não a deixa ignorar alguém em perigo. E com delicadeza, ela segura a mão dele de novo. Seon pergunta, toda sem jeito, se é para segurar a mão dele daquele jeito mesmo. Por um momento, Haewon apenas observa as mãos deles juntas. E então, ele agradece o apoio e diz que o contato com ela está ajudando a lhe acalmar. O garoto então pergunta se a Seon teria um tempinho livre. Ele diz que quer contar a ela sua história. Pouco depois, eles estão em um banco, e nossa prota fica se questionando por que ele ainda não soltou a mão dela. Ela percebe que ele ainda treme um pouco e se pergunta se esse jeito de bom moço frágil não é apenas uma máscara. Haewon começa a falar, revelando que as humilhações daqueles valentões já vêm de longa data. Segundo seu relato, ele foi ingênuo ao acreditar na amizade deles no início, mas logo as agressões e as exigências por dinheiro começaram. Ele confessa que não tem ninguém próximo para conversar e que morre de medo dos pais descobrirem tudo. O garoto pede para ela guardar esse segredo a 7 chaves, e Seon concorda na mesma hora. Olhando para ele, ela pensa que sabe exatamente como é passar por esse tipo de sofrimento. Seon se lembra de quando ficava sozinha pelos cantos, aguentando tudo calada para não preocupar o seu tio. Ela reflete que realmente não dá para julgar ninguém pela aparência, já que nunca imaginou que o perfeito Haewon passaria por isso. Nossa prota observa o garoto por um momento, sentindo uma pontada de empatia. De repente, ela toma uma decisão e se aproxima um pouco mais dele. Com um olhar firme, ela pergunta se ele aceitaria a ajuda dela para lidar com esses valentões. Haewon fica totalmente surpreso, sem esperar uma proposta dessas vindo dela. Segurando a mão dele, Seon diz que com o porte físico que ele tem, só precisa aprender uns golpes de defesa pessoal para ninguém mais encostar nele. Seon pensa que não queria se envolver, mas ignorar a situação a incomoda ainda mais. Ela decide que o melhor é resolver logo esse problema de uma vez por todas. Haewon agradece e diz que saber que ela vai ajudar o deixa muito mais tranquilo. Ele afirma estar muito feliz, enquanto a prota estranha tanta empolgação por algo assim. O olhar dele muda sutilmente, enquanto ele pensa que ela realmente não mudou nada. Então ele lembra da outra vida também, será? Você ainda não consegue dar as costas para quem parece indefeso, reflete Haewon. Eu tô achando que o capetinha lembra, hein? Mais tarde, vemos Haewon digitando concentrado em seu celular. Ele manda uma mensagem para Seon pedindo para salvar o número dele, e ela responde toda prestativa. Enquanto ele sorri olhando para a tela, a Kim Gabin aparece atrás dele querendo satisfações. A garota cruza os braços e pergunta o que deu nele hoje, já que ele está agindo de um jeito muito estranho. Gabin reclama que foi ele quem concordou com tudo desde o começo, e que ela até avisou para ele não se fazer de bobo. Haewon a chama de Gaeon, mas ela o corrige irritada dizendo que seu nome é Gabin. Ele ignora e continua dizendo que realmente queria ser amigo deles, mas que foram eles que passaram dos limites. Gabin fica indignada e lembra que foi o próprio Haewon quem se aproximou deles primeiro, pagando de bonzinho. Em um flashback, vemos o garoto entregando um relógio caro para os valentões como se não fosse nada. Naquela época, a própria Gabin defendia ele, chamando os outros de parasitas e mandando deixarem o Haewon em paz. De volta ao presente, ela não aceita que tudo termine assim depois de todo o esforço que fez para se aproximar dele. Com os dentes cerrados, a garota pensa que não vai deixar isso barato de jeito nenhum. Ela então joga um verde e comenta que ele parece estar bem próximo da Yoon-seon ultimamente. O clima gela na hora e o Haewon fica sombrio, mostrando que tocar no nome da nossa prota foi um erro. Gabin começa a rir e diz que a Yoon-seon era uma perdedora total que vivia implorando perdão para ela. Haewon interrompe a fala dela com um "ei", seco, fazendo a garota parar no mesmo instante. Ele começa a caminhar na direção dela com passos lentos e decididos.
Gabin fica paralisada enquanto o garoto se aproxima e se eleva na sua frente. Sem aviso, ele coloca a mão pesada no ombro dela. Haiwon chega bem perto do rosto dela e sussurra: "Cuidado com o que você fala." E então ele simplesmente se vira e começa a se afastar. Gabin observa ele saindo, sem conseguir acreditar na mudança de postura do garoto. E ela se pergunta que tipo de expressão assustadora foi aquela. Nem te conto, mana, nem te conto. A cena muda para um fim de semana calmo e doce. O clima está agradável e tem uma sobremesa deliciosa na mesa. Seon tem tempo para finalmente relaxar. Só que bem na sua frente está a pessoa idêntica àquela que a matou. Ela então pensa em como foi que chegou nessa situação. Tudo começou no dia em que nossa prota decidiu ajudar Lee Hye-won. Sentado ao seu lado num banco, ele diz que se sentiria mal em apenas aceitar a ajuda dela. Aí ele pergunta se também não poderia ser útil de alguma forma. E depois de dizer que ouviu que ela estava procurando um parceiro de estudos, ele então sugere que eles estudem juntos no fim de semana. E foi exatamente assim que ela acabou nesse encontro de estudos com Hye-won. Seon pensa que, embora tenha hesitado em estudar com ele, precisava focar no assunto mais urgente, o vestibular. Ainda assim, ela se sente inquieta por estar sozinha com ele. Afinal, esse encontro não tem nada a ver com os valentões. Uma suspeita surge em sua mente. Será que estudar é só uma desculpa? Se pergunta. E se questiona se caiu em uma armadilha para ser atraída aos poucos. Mas então uma hora se passa, e depois de observá-lo por tanto tempo, ela percebe que ele realmente está absorvido nos estudos. Hye-won parece completamente tranquilo, focado em seu caderno. Seus olhos não saíram do livro em um único momento, e, pensando bem, ela se lembra que Killian também era muito dedicado quando estudava. Em um flashback, vemos Ines amarrando o cabelo dele de forma divertida. Ela faz esse penteado digno das melhores passarelas de Paris e diz que ele ficou muito fofo. Ines fala que, como esperado de um cara bonito, ele fica bem de qualquer jeito. Mas Killian pergunta com frieza se ela está achando aquilo divertido. Nossa prota diz para ele se divertir um pouco, já que sua juventude vai passar sem ele perceber se ele só se concentrar em estudar. Ele a chama de senhorita e a lembra que o duque a deixaria de castigo se ela fosse mal na prova de novo. Ines reclama que ele deveria chamá-la pelo nome quando eles estiverem sozinhos. "Eu disse para não se agarrar a mim, senhorita", diz ele a empurrando. Furiosa, ela pergunta por que ele está agindo tão formal de repente. "Isso é o que eles dizem que acontece depois de ajudar uma besta ingrata", reclama. Killian suspira e chama Ines pelo nome. Ele pergunta se ela não gosta que ele estude, e ela reclama que ele nunca brinca com ela. "Eu estou fazendo isso por você", diz ele de repente. Afinal, foi ela quem implorou por 3 dias para que ele pudesse entrar na academia. Ines também o defendeu dos colegas que tentaram expulsá-lo por ser órfão. Ela o encara e pergunta: "E o quê? Você odiou isso?" "Ines", ele a chama suavemente, e declara que vai se formar como o melhor da sua classe. "E depois farei o exame oficial de cavaleiro", fala. "E então irei me tornar seu cavaleiro legítimo", declara. Dessa forma, ele continua: "Eu posso ficar ao seu lado para sempre." Inês fica completamente sem palavras, com o rosto corado. Ele então diz para ela estudar também, prometendo brincar o quanto ela quiser depois das provas. Mas a garota só quer saber de fazer uma trança no cabelo dele de novo. De volta ao presente, Seon ainda não consegue entender. Se ele agia como se fosse dar tudo a ela, por que no fim ele tirou tudo dela? Se pergunta. De repente, a mão de Hye-won bate de leve na mesa, atirando de seus pensamentos. "Seon, você tá com dificuldade para se concentrar?" pergunta com um sorriso. Hye-won percebe que ela tá travada e se oferece para ajudar, o que a Seon aceita meio sem jeito. Ela então começa apontando para uma questão específica no livro, e aí continua, marcando outro exercício e depois mais outro e mais outro. Parece eu quando estava na escola. No fim, ela pergunta se não seria melhor ela desistir da matemática de uma vez. Vendo o desespero dela, ele suaviza a voz e sugere irem com calma, um passo de cada vez. O tempo passa tranquilo do lado de fora da janela, e quando a gente olha para o caderno, tá cheio de círculos vermelhos indicando as respostas certas. Com os olhos brilhando, a Seon elogia a didática dele e diz que agora a vaga na faculdade tá garantida.
Haewon sorri aliviado e confessa que estava meio nervoso por ser sua primeira vez ensinando alguém. De tão animada que ficou, a garota levanta o punho e dispara que vai pagar o jantar para comemorar. Mas antes que ela pudesse continuar, a mão do Haewon aponta para o lado e pergunta se ela conhece o cara com uma aura sombria. Com um olhar que poderia matar qualquer um, o tio da Seon encara os dois. A garota entra em pânico na hora. Ela tinha dito para ele que ia estudar com amigos, no plural, e não com um garoto. Yoon In-Hu se aproxima da mesa com os braços cruzados e uma expressão nada boa. Seon tenta se explicar, mas sabe que seu tio é super conservador com essas coisas. É então que Haewon se levanta e toma a frente da situação. Ele se apresenta como colega de classe e explica que estavam estudando para as provas. E para provar, ele mostra o simulado da Seon e diz que a nota dela melhorou muito. Haewon continua, dizendo que Seon é uma garota gentil que o ajudou, e que ele só tenta ajudá-la também. Enquanto isso, ela pensa que ele é ainda melhor que Killian, que vivia rosnando para sua família. Aí um sorriso de admiração genuína aparece em seu rosto. Então, para ajudar, ela ainda solta que Haewon é o primeiro da classe. Nisso, tio quebra o silêncio. Você disse que seu nome é Haewon? Ele então se levanta e simplesmente ordena que o garoto o siga. Seon entra em pânico, pensando que agora deu tudo errado. Mas, de repente, a cena muda para a casa dela, e vemos o tio todo feliz da vida chamando Haewon de amigo e mandando ele comer o quanto quisesse. Com um sorriso no rosto, o garoto agradece educadamente pela refeição. Seon não entende nada do que está acontecendo ali. Ela se pergunta por que os dois têm mais química do que ela com qualquer um deles. O jantar termina e só ela e o tio ficam arrumando as coisas. Enquanto o tio lava a louça, Seon o chama. Ela o questiona o que ele gosta no Haewon, já que ele sempre odiou todos os amigos garotos que ela já teve. Ele responde que Haewon é educado e inteligente e não se acovardou na frente dele. E o mais importante de tudo, completa o tio, ele é bonito. Seon não acredita que a aparência foi o fator decisivo. Com um tom mais sério, ele faz um carinho na cabeça dela e diz que se ela quiser namorar, tudo bem, não precisa ficar andando em ovos por isso. A única coisa que ele pede é que ela nunca mais fique doente e permaneça saudável. Os olhos da Seon se enchem de carinho com as palavras dele. Ela o abraça com força e diz que o ama. E o tio fica todo sem graça e a manda ir logo, pois o Haewon está esperando. A garota ainda tenta garantir que não era um encontro, mas ele não acredita muito. Momentos depois, ela e o Capetinha estão no quarto da nossa prota, e um silêncio constrangedor toma conta do lugar. Ela pensa que eles estão passando mais tempo ali do que ela imaginava. Enquanto explica que seu tio insiste em cortar frutas e que é para ele comer antes de ir embora, Haewon a chama. A mão dele se estende até um álbum de fotos sobre a mesa, e com um sorriso, ele pergunta se pode dar uma olhada. Seon concorda, dizendo que não tem nada de especial ali. Ao abrir o álbum, a primeira foto que Haewon vê é da Seon bebê, e ele a acha muito fofa. Ele aponta para uma foto dela nos ombros do tio e pergunta quantos anos ela tinha, e ela diz que uns 7. Em seguida, ele vira a página e vê uma foto da formatura do fundamental dela. O clima constrangedor de antes desaparece completamente. Seon começa a rir, lembrando de uma vez que rabiscou o rosto do tio. Ela conta que o mais engraçado foi que ele foi trabalhar assim sem nem perceber. Mas então, ela para de rir por um instante e pensa que o jeito que Haewon encara as fotos é surpreendentemente intenso. Ela comenta que só tem fotos dela com o tio no álbum, pois foi ele quem a criou. Haewon então levanta o olhar do álbum e a encara. Vendo o silêncio dele, Seon se pergunta se deixou o clima pesado ao falar sobre sua família. Mas então, Haewon quebra o silêncio e revela que também não mora com a mãe dele. Já faz tanto tempo que ele mal consegue se lembrar do rosto dela. Com um sorriso sem graça, ele diz para ela não se sentir pressionada com a confissão. Com empatia, nossa prota diz que isso deve ter sido difícil. Ela admite que para ela também foi difícil às vezes. E é aí que uma ficha cai para ela. O Lee Haewon que está na sua frente é o Haewon deste mundo. Então, mesmo que ele seja o Killian, ele tem seu próprio tempo e seu próprio passado. Neste momento, ele não é o Killian, pensa ela. Assim como ela não é mais a Inês do livro,
e por isso decide parar de ver ele como Killian. Vixe, já era. Com isso em mente, ela faz um carinho na cabeça dele. Meu tio tinha uma boa visão de você, diz ela. O toque repentino parece deixar o garoto sem reação. Mas o momento é quebrado pelo grito do tio chamando para comerem fruta. Seon se levanta e diz que volta em um instante. Assim que ela sai, a expressão de Haewon muda. Ele toca o lugar onde ela o acariciou, com o rosto completamente vermelho. Mais tarde, em sua casa, o garoto sai do banho. E ao secar o cabelo, ele revela um físico impressionante. Ele se senta na beira da cama com o corpo definido à mostra, com uma expressão bem diferente da que ele demonstrou o dia todo. Ele estende a mão e pega um papel, e depois o observa com atenção. Era uma foto da nossa prota sorrindo alegremente, fazendo um sinal de paz. E como um psicopata que já não bastava ter roubado a foto, ele assegura a foto perto do rosto e depois faz essa expressão macabra aí. Então, dias depois, Seon caminha pela rua. Um sorriso surge em seu rosto ao olhar o celular. Haewon tinha enviado a foto de um gatinho fofo que encontrou mais cedo. De repente, algo que ele manda a pega de surpresa. Haewon avisa que o diretor está no portão principal e perguntando se ela trouxe a gravata dessa vez. O sangue gela na hora, porque adivinha só, ela esqueceu a bendita gravata de novo. Sem escolha, ela usa as artes marciais mortais que arriscou a vida para aprender no outro mundo apenas para pular um muro da escola todo santo dia. Em pensamento, ela pede perdão a seu mestre por usar técnicas tão nobres para isso. Mas lá de cima, um barulho estranho chama sua atenção. Ela olha para baixo, curiosa para ver de onde vem aquele som. E dá de cara com um casal se pegando ferozmente num banco escondido. Seon fica ali paralisada em cima do muro, sem saber onde enfiar a cara. Ela tapa a boca com as mãos, completamente escandalizada por eles estarem fazendo aquilo na escola. O casal continua no maior amasso, sem ter a menor ideia de que tem plateia. Mas então, o garoto de cabelo platinado abre os olhos e olha para cima. E nossa prota sente a alma sair do corpo quando seus olhares se cruzam. Só que, com um sorriso ladino, ele apenas pisca para ela e faz um sinal de chill, pedindo segredo. Já na sala de aula, a Seon está sentada com cara de quem viu um fantasma. A mente dela não para de reproduzir a cena daquele beijo intenso de forma exagerada. O pânico bate forte. Será que eu fui possuída para dentro de um livro de novo? Pelo nível do clichê, ela chuta que o gênero deve ser aquelas fanfics de romance barato da internet. De repente, o professor entra anunciando que eles têm um aluno transferido hoje. Todo mundo começa a cochichar. Afinal, quem muda de escola nessa época estranha do ano? O novato entra caminhando com uma postura relaxada e mãos no bolso. Com um sorriso de galã, ele se apresenta para a turma como Cheon Sion. A mulherada da sala quase desmaia, achando que ele saiu direto de um grupo de K-pop. Mas a Seon quase cai da cadeira ao perceber que é o mesmo beijuqueiro de mais cedo. O professor ia verificar os assentos livres, mas o Sion o interrompe educadamente. E sem perder tempo, ele aponta o dedo bem na direção de nossa prota e pergunta se pode sentar logo ali. Com a maior cara de pau, ele solta que é alto demais para sentar na frente e acabaria tapando a visão da galera. O professor cai no papinho e manda um aluno trocar de lugar, liberando a carteira exatamente ao lado da Seon, que fica em choque. Enquanto ele caminha pelo corredor, as meninas suspiram encantadas com cada passo desse suposto príncipe. Ele se joga na cadeira enquanto nossa prota está ali do lado, fingindo ser invisível. O suor frio desce e ela tenta se convencer mentalmente de que não tem a menor chance dele lembrar do rosto dela. Mas o Sion acaba com a esperança dela num segundo, apoiando o queixo na mão e sussurrando. E aí, tarada? Pouco depois, a aula acaba. Nossa prota está entediada com a cena ao seu lado. A mesa do garoto novo é cercada por alunas curiosas. Uma delas com os olhos brilhando, querendo saber se ele tem mais de 1,80 de altura. Com um sorriso de canto, ele brinca, dizendo que ainda está em fase de crescimento, o que só faz as meninas suspirarem mais alto. A sala vira uma bagunça de elogios, com todo mundo concordando que o novato tem altura e beleza para ser um modelo de passarela. Enquanto isso, a Seon observa aquela cena patética e já classifica o Sion como aquele tipo clássico de galinha que ela detesta. Na cabeça dela, ele se encaixa perfeitamente no arquétipo do filho caçula de um conde.
aquele mulherengo charmoso que destrói corações por onde passa. Decidida a manter sua paz, ela abaixa a cabeça e faz um juramento silencioso de nunca se envolver com uma fonte de problemas ambulante como ele. Mas a paz dura pouco, porque a mão do Sion invade o espaço dela, chamando a atenção da sua nova parceira de mesa. Ele se inclina com uma expressão divertida e pergunta se ela é a única que não tem nenhuma curiosidade sobre a vida dele. A Sion entra em pânico e a voz até falha ao negar, mas o Sion continua provocando, lembrando o quão marcante foi o primeiro encontro deles no pátio. Quando ele ameaça falar em voz alta o que estava fazendo com a outra garota, a Sion age por instinto e tapa a boca dele na mesma hora. Suando frio, ela força uma risada nervosa e diz que respeita muito a privacidade dele, implorando internamente para ele calar a boca. Ele olha para a mão dela em sua boca, e segura os pulsos dela com firmeza. Mas você sabe, diz ele, por que é que você me parece tão familiar? O garoto inclina o corpo, invadindo totalmente o espaço pessoal da Sion, jurando de pé junto que já viu esse rosto em algum lugar. O clima de romance barato é cortado na hora por um estrondo alto que faz a sala inteira pular de susto. Perto dos armários, um vaso de cerâmica jaz estilhaçado em 1000 pedaços no chão. O culpado é o Haiwon, que coça a cabeça com um sorriso sem graça e diz que a mão dele escorregou. A Sion esquece o novato no mesmo instante e corre até o capetinha, perguntando desesperada se ele está bem. E vendo ele tentar catar os cacos, ela grita para ele parar antes que corte as mãos e avisa que vai buscar uma vassoura. Ela sai e o Haiwon fica ali parado, olhando para os cacos com uma expressão sombria. O observando, o Sion pensa que ele é um cara bonito, mas então percebe algo estranho no ar. Por uma fração de segundo, o olhar de bom moço do Haiwon desaparece e dá lugar a uma frieza terrível direcionada ao novato. O Sion pega o sinal na hora e fica surpreso. Ué, ele acabou de me fuzilar com os olhos? Se pergunta. Mas num piscar de olhos a máscara volta, pois nossa prota chegou com a vassoura. O Sion volta a apoiar o queixo na mão, agora muito mais interessado nesse teatrinho que acabou de presenciar. O sinal toca e a cena muda para o momento sagrado da merenda no refeitório. A Sion está quase explodindo de felicidade, comemorando com as amigas que o cardápio do dia é o seu amado ensopado de quinti. Ela avisa todo mundo que vai detonar 2 tigelas hoje. Nisso, o Sion surge gritando animado. E aí, parceira? Diz, enrolando o braço em volta dela. Ele pergunta se pode almoçar com elas, enquanto Sion está toda envergonhada. Ela grita para ele se afastar enquanto o empurra. Sion então faz uma cara de coitado, dizendo que não tem amigos por ser seu primeiro dia, mas nossa prota diz que ouviu várias garotas o convidando. E amigas de Sion, no entanto, ficam completamente encantadas e o convidam na hora. Sion ainda tenta argumentar que não é uma boa ideia, mas suas amigas a encaram com um olhar mortal, mandando ela ficar quieta. Ela percebe que nunca viu as duas tão sérias em todas as suas vidas. Já na mesa, elas perguntam se os boatos de que ele é modelo são verdadeiros. Ele confirma que foi modelo infantil e logo oferece para mostrar as fotos. E Seon observa tudo, pensando que ele flerta com a mesma naturalidade que respira. Seon suspira e decide focar no que importa, seu ensopado de quinti. Mas uma voz familiar a chama de repente. É Lee Haiwon, que se aproxima com um sorriso gentil e pergunta se pode se sentar ao lado dela. O refeitório inteiro para e começa a cochichar sobre a cena. E assim, a mesa dela se torna o centro das atenções de todos. Nossa prota só fica parada se perguntando uma coisa. Como é que ela acabou sentada entre o garoto mais popular e o novato bonitão? Então ela decide ir pelo caminho mais seguro, que é comer. De repente, Haiwon coloca um pouco de berinjela na bandeja dela. Ele diz que não gosta muito e oferece sua porção para ela, que afirma que a adora. Em seguida, ele também dá seu iogurte, alegando ser intolerante à lactose. As amigas de Seon observam a cena, tendo 100% de certeza de que algo está rolando com eles. Nossa prota, no entanto, apenas come feliz, pensando que berinjela frita é uma delícia. Do outro lado, Cheon-seon se intromete, dizendo que também gosta do prato.
Seon o encara sem paciência, pensando, e daí? Então, num movimento rápido, Cheon-seon segura a mão dela e a força a alimentá-lo com um pedaço da berinjela. A cara dela é a mesma que eu tô fazendo agora. Cheon-seon diz que está uma delícia, enquanto Seon cerra os punhos, pensando seriamente em matá-lo. Ela se irrita por terem roubado sua preciosa berinjela. Inesperadamente, Haewon se vira para Cheon-seon e pede para ele pegar mais leve. Ele diz que ele está deixando Seon desconfortável, mas Cheon-seon apenas rebate, perguntando se os dois estão namorando. A pergunta pega Seon totalmente de surpresa, fazendo ela até engasgar. Ela grita que eles não são um casal, para a diversão de Cheon-seon. As amigas dela riem, comentando como o novato é direto ao ponto. Cheon-seon sorri com um ar vitorioso, como se já soubesse a resposta. E nossa prota pergunta se ele vai continuar falando besteira. Nisso, vemos que o Haewon está possesso de raiva. Quem acha que o Seon vai virar camisa de saudade? A cena muda e vemos nossa prota pensando que toda aquela tensão lhe causou indigestão. Do nada, uma garrafinha de remédio digestivo pousa suavemente ao lado da cabeça dela. Cheon-seon sorri com aquela cara de santo, dizendo que correu na lojinha só para comprar isso para ela. Mas o momento é interrompido quando outros alunos aparecem, gritando, arrastando Cheon-seon para completar o time deles. Seon fica ali parada, encarando o vazio e tentando processar que diabos acabou de acontecer. O olhar dela volta para o pequeno frasco de remédio deixado para trás na mesa. Uma parte ingênua dela pensa, talvez ele não seja um idiota completo. Mas ela logo cai na real e se desespera, gritando internamente que ele é definitivamente um verdadeiro idiota. Voltamos para meia hora atrás e vemos as meninas caminhando pelo corredor, já planejando a diversão depois das provas. De repente, uma das amigas aponta para frente, reconhecendo a figura do novato, que já no primeiro dia conseguiu a proeza de ser encurralado pelo diretor por causa do uniforme, ou seja, pela falta da gravata. Ele logo percebe a presença delas, e nossa prota, já prevendo problemas, dá meia volta convidando as garotas para irem para a cantina. As meninas estranham, já que acabaram de voltar de lá, mas Seon disfarça, dizendo que ainda está com fome. Ela está dizendo que irá comprar chocolates para recompensar as meninas quando Cheon-seon aparece atrás dela. "Te peguei, parceira", diz ele. "Seu pescoço parece meio vazio", fala. "Se eu fosse a Seon, tinha quebrado a cara dele, esse dedo duro do caramba." E ele ainda tem a audácia de ajustar o colarinho dela. E sem vergonha nenhuma, ele grita avisando ao professor que encontrou mais uma ovelha perdida sem gravata. E totalmente incrédula, Seon só consegue se perguntar se ele é completamente louco. E o resultado não podia ser outro. Os dois acabaram de castigo, e o loiro aguado ainda pergunta se ela tá com raiva, dizendo que só a dedurou pois não queria ficar sozinho. Como se não bastasse a humilhação, Cheon-seon começa a reclamar de dor nos braços e pergunta se pode se apoiar nela. Ele não cala a boca nem por um segundo, reclamando que a Seon está ignorando sua existência. Cheon-seon comenta que ela é bem peculiar, já que viu aquela cena do brejo e não saiu correndo para espalhar fofoca. Segundo ele, a escola inteira adoraria saber que o novato sai beijando qualquer boca que vê pela frente logo no primeiro dia. Com a maior naturalidade do mundo, ele afirma que todo mundo acharia essa história o máximo. Seon finalmente responde, perguntando onde é que está a graça em cuidar da vida dos outros. Finalmente alguém que me entende. Ela diz que mal o conhece e não tem o menor interesse em julgar quem ele é ou deixa de ser. Para ela, sair por aí espalhando boatos sobre alguém que acabou de chegar seria muito mais bizarro do que o beijo em si. Cheon-seon abre um sorriso genuíno, pensando que acabou de encontrar uma garota realmente fascinante. O momento fofo acaba quando o professor berra, mandando os dois malandros levantarem os braços direito. Enquanto o professor fica satisfeito, vemos uma figura conhecida entrar silenciosamente na sala. "Olá, professor", diz Haewon. O professor fica surpreso ao ver seu aluno modelo ali e pergunta o que houve. Com um jeito tímido, Haewon coça a nuca e inventa que pegou a gravata da Seon emprestada ontem e ainda não devolveu, e pergunta se pode receber a punição no lugar dela. O professor, cego pelo favoritismo, diz que não consegue brigar com um aluno tão exemplar. Com a situação resolvida, Haewon pergunta se pode levar a Seon de volta para a sala, e com a confirmação, ele estende a mão para ela, chamando-a pelo nome. Um sorriso encantador surge em seu rosto. "Vamos nessa", diz ele. Seon nem acredita na sorte que teve. Cheon-seon observa tudo com cara de tédio, chocado que uma mentira tão óbvia tenha funcionado.
Já que ninguém tá olhando, ele decide aproveitar a deixa e sair rastejando de fininho. Mas Haiwon chama o professor. Nós dois já vamos, disse dando ênfase nele e Seon. E isso alerta o professor para Cheon-seon pegando ele no flagra tentando escapar. Observando eles saírem, Cheon-seon pensa que Haiwon fez aquilo de propósito. É então que ele nota algo. Haiwon tá olhando diretamente para ele com essa cara que me deu até arrepios. Cheon-seon arregala os olhos ao ver e então solta uma risada incrédula. Então é assim que você quer jogar? Se pergunta ele com raiva. A cena muda e vemos Haiwon no topo de um muro. Lá embaixo, Cheon-seon e alguns colegas estão saindo da escola conversando animados. Haiwon reflete que dessa vez desejava desesperadamente um desfecho diferente. Seus olhos escurecem enquanto ele pensa que eu não tenho nenhum desejo de vê-la chorar mais uma vez. Pensa lembrando de nossa prota na vida passada. Mas suspeito que não vou ter sucesso nisso. Conclui sombriamente. Pois não importa o quanto ele tente disfarçar suas intenções com momentos felizes, ou o quanto ele se esforce para manter essa máscara perfeita, a verdade é persistente e continua transbordando. Ele percebe que seus sentimentos estão vazando, impossíveis de conter. Sua mão aperta a grade de proteção com uma força capaz de entortar o metal. A frustração cresce enquanto ele se pergunta por que é tão difícil se controlar. Manter a calma com você é possível? Se questiona. Lá embaixo, Cheon-seon para de andar quando um vaso cai bem à frente dele, faltando muito pouco para acertá-lo. Seus amigos gritam de susto, sem entender como aquilo caiu quase acertando eles. Eles perguntam se Cheon-seon está bem e ele solta um suspiro. Então, ele olha para cima e se pergunta o que está acontecendo. Caramba, o capetinha realmente lembra. Rapaz, perseguir a menina em outra vida já ultrapassa a obsessão. Agora quero saber como ele foi parar ali. Ele já existia ali quando nossa prota estava em coma? Ou antes disso? O que vocês acham? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Eu sempre leio tudo. Se inscreva, deixe o like e o hype no vídeo se puder. Um cheiro. Fui!